Segunda parte da nossa série de mensagens, que tem o título de O que devo fazer para ser salvo. Hoje o livro de Atos também, todos os sermões dessa série, os 6 sermões, o de domingo passado, o de hoje e os próximos 4 que ainda virão, todos eles têm como texto alguma passagem do livro de Atos, tá bom? Então, para quem gosta mesmo de ler, é uma oportunidade excelente até para ler todo o livro de Atos, né? É um livro histórico maravilhoso para se ler. Quem está familiarizado com o Antigo Testamento vai achar até um pouco semelhante. Em alguns momentos a linguagem até se confunde, parece que você está lendo o Antigo Testamento. Mas, diria, é um livro totalmente especial e diferente dos demais na Bíblia. Atos, capítulo 8, verso 26 em diante, conta a história, é o relato, e é literalmente isso. O livro de Atos é um livro histórico, o único livro histórico do Novo Testamento. E narra para nós a história da conversão de uma autoridade estrangeira, uma autoridade de uma nação estrangeira, um cidadão eunuco. Já eu explico para quem não sabe o que vem a ser um eunuco. E o relato da conversão desse senhor, desse moço, traduz de forma bastante prática para nós aquilo que o próprio Senhor Jesus havia falado em Atos capítulo 1, versículo 8, quando diz que seus discípulos testemunharão do Evangelho, ou seja, serão testemunhas de Jesus em toda a terra, desde Jerusalém, toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. E é pedida a paciência dos irmãos, porque às vezes transformar um relato histórico desse aqui em uma pregação, um sermão, não é fácil. Tanto que não é muito comum vocês verem alguém pregando, né, usando essa passagem para fazer uma pregação. Às vezes usam para fazer uma ilustração de um sermão, mas ela mesmo com um sermão é difícil. Mas no Espírito Santo, com a ajuda do bondoso Deus, nós vamos conseguir. Amém? Atos capítulo 8, a partir do verso 26, vamos ler o texto? Um anjo do Senhor disse a Filipe: levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém para Gaza. Este se acha deserto. Filipe se levantou e foi. Havia um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém e estava regressando ao seu país. E assentado na sua carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxima-se da carruagem e acompanha. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Então perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como poderei entender se ninguém me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se ao seu lado. Ora, a passagem da escritura que ele estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro e como cordeiro mudo diante do seu tosquiador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Então, o eunuco disse a Filipe: peço que você me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Então, Filipe explicou. E começando com esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus.
seguindo ele pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: eis aqui água. O que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se você crê de todo o coração. Então ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe e o eunuco não o viu mais. E este foi, seguindo o seu caminho cheio de alegria, mas Filipe foi visto outra vez em Azoto e, seguindo viagem, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Primeiro vamos identificando alguns personagens desse Filipe. Há uma certa confusão entre esse Filipe, que é faz parte daquele seleto grupo de 7 diáconos eleitos na igreja em seus primeiros dias. Um deles era Estevão, você vai ver acerca da morte dele aí no capítulo número 7. Filipe era um dos 7 também. E o pessoal confunde muito Filipe com o apóstolo Filipe. Entre os 12 apóstolos de Jesus também havia um Filipe. Mas esse não é o Filipe apóstolo, esse é o Filipe diácono. Diácono e evangelista. E para se chegar a essa conclusão, eu preciso fazer uma leitura cuidadosa, principalmente do capítulo 8, o primeiro versículo, que a gente entende que com a morte de Estevão, todos os cristãos foram espalhados, dispersos, fugiram de Jerusalém, exceto os apóstolos. Eles permaneceram em Jerusalém. Só por causa dessa informação é possível a gente chegar à conclusão de que esse Filipe aqui não era o apóstolo, mas sim um dos 7 diáconos. Tá bom? Isso tem pouca importância a essa altura, mas de qualquer maneira é preciso que se comente para que se evite a confusão de entendimento. Outra pessoa que nós precisamos identificar aqui é esse eunuco e algumas características desse homem. Primeiro, há o detalhe facilmente percebido aí no texto, que o nome desse rapaz não é colocado aí, não cita, não é citado. A tradição tem um nome aí para ele, Ike, pronúncia ruim de falar, Ike, Ishi, mas isso é apenas a tradição. Lá pelo século II alguém ou descobriu ou arranjou um nome para esse rapaz, mas biblicamente para nós, ao que parece, o nome dele pouco importa. Nós vamos ver essas coisas acontecendo com outras pessoas que serão tratadas pelo nome. A Lídia, por exemplo, nós vamos tratar da conversão dela daqui a uns dias, e ela é tratada pelo nome, o nome dela é Lídia. O Saulo, nós vamos ver a conversão dele já domingo que vem, e ele é tratado pelo nome, ele se chama Saulo. O carcereiro lá de Filipos apenas é dito que é um carcereiro, mas o nome dele também não aparece. É apenas um carcereiro, mas não cita o nome. A Bíblia às vezes tem essa característica, talvez, se o nome desse cidadão fosse citado, poderia haver um ponto de peregrinação e alvo de grande idolatria lá na Etiópia até os dias de hoje, e o Senhor, que é soberano, sabe todas as coisas, tomou essa providência em não registrar o nome desse cidadão. Não sabemos o nome dele. Sabemos que ele era um eunuco. O que vem a ser um eunuco? Naquela cultura, era comum os reis que tinham seus haréns de esposas. Olha só a coisa como é que é. O camarada tem um harém com várias esposas ou filhas, um ambiente cheio de moças, de mulheres. E o camarada então botava para tomar conta daquele grupo de mulheres alguns homens que, digamos assim, fossem incapazes de lhes fazer mal. Então eles eunucavam ou desnucavam, o verbo é feio mesmo, eunucar ou desnucar o camarada, que era o ato de cortar as coisas do cidadão. O camarada ficava um homem, como se diz aqui no interior, um homem inutilizado, um homem incapaz de fazer um mal a uma mulher. Estão entendendo, não estão, amados?
Então a característica do eunuco era essa. Então haviam eunucos que a si mesmo se mutilavam, mas a maioria deles eram mutilados por outros a fim de que o camarada desempenhasse determinado serviço. Esse eunuco aqui, especialmente, muito provavelmente deveria ser um camarada que tomou conta dessa rainha de Candace aí na Etiópia durante muito tempo, pode ter sido um cuidador dela desde a infância, e ela então virando adulta, sendo a rainha, tendo aquele camarada como seu homem de confiança, ele era uma espécie de primeiro-ministro dessa rainha. O cara não era pouca coisa, não. O homem era de grande importância. Ele era o responsável por todo o tesouro daquele reino. Ele era um secretário, como o texto diz aí, alto oficial daquela rainha. É interessante o fato de a Bíblia citar tanto esse fato dele ser eunuco, que todas as vezes que vai se referir a ele, não fala e o oficial, e o secretário, e aquele etíope, não, só fala em eunuco. Então desceu o eunuco na carruagem, e então desceu e batizou o eunuco, e o eunuco foi-se embora feliz. Parece que faz questão de citar essa característica, porque essa característica dele certamente deixava-o como um homem diminuído, um homem incompleto, um homem com alguma carência. Estão entendendo, amados? Um homem que de alguma maneira se sentia diminuído. Não era em vão que ele estava lendo o livro do profeta Isaías. Como esse homem se tornou um prosélito do judaísmo, como ele se tornou um adorador do Deus dos judeus, nós não sabemos. Essa informação não nos é dada. Mas esse homem veio de muito longe. Quem entende um pouquinho de geografia sabe onde fica a Etiópia nos dias de hoje. Naqueles tempos era um pouco mais perto, não porque a terra fosse menor, não, viu? É porque na divisão geográfica dos territórios, essa região dele aqui ficava ao sul do Egito ali, praticamente dentro dos limites do atual Egito, ou um pouquinho ao sul, já fora, mas não exatamente na Etiópia dos dias de hoje. Mas de qualquer maneira era longe. O homem viajava de muito longe, só para ir até Jerusalém para adorar a Deus. Meditem nessa característica. Ele viajava de longe somente para adorar a Deus. Ele não foi lá fazer nenhum negócio, ele não foi lá a passeio, ele não foi comprar nem vender nada, ele não foi como uma embaixada oficial do seu país, não, ele foi adorar a Deus. E o fato dele estar lendo o profeta Isaías, aqui no próprio livro do profeta Isaías, no capítulo 56, os versículos, se eu não me engano, de 3 a 5, há uma profecia. Isaías cita estrangeiros, eunucos, como se pessoas que, apesar de ser fruto de discriminação por parte das demais pessoas, conquanto levasse uma vida de obediência a Deus, seriam tremendamente exaltados, abençoados pelo próprio Deus. Ou seja, Deus não os estava esquecendo. Deus não estava rejeitando essas pessoas. Elas não estavam sendo jogadas fora. Elas não estavam sendo alvo de desprezo da parte de Deus. Então ele lia o profeta Isaías não por coincidência, mas existia um motivo para que ele se concentrasse naqueles escritos. Agora, mais um pouquinho de história. A gente não vai voltar para ler, porque senão a gente vai demandar muito tempo aí no capítulo 8. Depois da morte do Estevão, que é narrado aí no capítulo 7, os judeus se espalham, porque há uma perseguição violenta
os cristãos, aliás. Há uma perseguição violenta contra os cristãos. E nesse esparramar dos cristãos, um grupo deles chega à cidade de Samaria. E Filipe é um desses que vai para lá. Eles estão pregando o evangelho em Samaria e um grupo muito grande de pessoas está se convertendo. Muita gente se convertendo a Cristo. O capítulo 14 em diante aí do versículo 8 vai dizer que o Pedro e o João, inclusive, vão para lá, para dar instruções para aqueles novos convertidos, para dar alguma assistência para aqueles evangelistas que estão lá pregando. Porque o que está acontecendo em Samaria é um verdadeiro avivamento, multidões se convertendo. E no meio daquela alegria toda, no meio daquele frevo todo de gente se convertendo, então Deus diz diretamente a Filipe, no versículo aí de número 26, um anjo do Senhor disse a Filipe, levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém para Gaza, num lugar deserto. Primeira coisa que vai nos chamar a atenção aqui é essa determinação de Deus. Um anjo literalmente aparece para Filipe. Sai dessa festa toda, realmente o negócio aqui está animado, está muito bonito, mas preciso de você no outro canto. Imagina o camarada que está evangelizando num lugar e está cercado de novos convertidos por todos os lados. O camarada está vendo, está colhendo o fruto do seu penoso trabalho, vendo gente se convertendo, como diz aqui no Piauí, do lado do vento. E ouve então a ordem de Deus, sai do meio desse frevo todo e vai para o deserto. Meio doloroso, né? Falou, ô Senhor, estamos trabalhando tanto por aqui, deixa a gente curtir mais um pouquinho aqui esse auê. Não, ele não discute. Olha que interessante. Versículo 27. Filipe se levantou e foi. Simplesmente foi. Amados, sendo cada um de nós um evangelista em potencial, a gente já se depara aqui com um ensinamento radical para qualquer um de nós. Nós temos missionários, pregadores do Evangelho, que deixaram o conforto de seus lares e se embrenharam por lugares os mais inóspitos que vocês possam imaginar. Os anos 40, 50 e 60 do século 20, agora que passou, 1940, 50, 60, até 1970, o Brasil ainda era um local, uma verdadeira selva para estrangeiros. Os nossos irmãos batistas mais antigos que vieram evangelizar no Brasil por essa época, têm relatos para nós de filas de famílias missionárias lá nos Estados Unidos, prontos para virem para o Brasil, para substituir missionários que vinham para cá e morriam de malária, febre amarela, assassinado por índios, por fazendeiros e padres e autoridades católicas. Aqui no Nordeste isso bombou. Vocês são muito novinhos, não têm conhecimento. E principalmente aqui no Piauí, que sempre foi o lugar mais onde o evangelho mais demorou a chegar. Mas visitem o interior de Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, e vejam o que foi naquelas regiões a perseguição de católicos a esses primeiros crentes que vinham evangelizar aqui. Matavam e tocavam fogo. E apesar de tudo isso, quando chegava a notícia lá nos Estados Unidos, irmão fulano morreu. Ixi, o campo lá, está sem ninguém. Estou pronto para ir. Ia próximo para o lugar. Ninguém tem esse tipo de disposição no seu coração como algo autogerado de si mesmo.
Isso é obra do Espírito Santo no coração de uma pessoa. O Espírito Santo trabalha nos corações dos crentes, colocando esse amor pelo Evangelho, esse amor pelas almas perdidas, esse amor pelas missões. E isso não caiu de paraquedas, não apareceu de repente. Nós temos um precedente bíblico para isso. Olha aqui o Filipe. Olha que incumbência, o camarada sai de Jerusalém fugido, ó, já mataram Estevão, vão matar nós também. E ia mesmo. E cai no mundo. Vai para uma cidade hostil para os judeus, um povo que os judeus nem consideravam judeus, que eram os samaritanos, e lá consegue levantar um reduto cristão maravilhoso. Está naquela alegria toda e recebe a ordem de Deus, sai daqui, vai para o deserto, e o cara vai. Simplesmente vai. Não adianta perguntar para um missionário, por que você veio para cá? Ele não sabe dizer, missionário nenhum sabe dizer. O máximo que você vai ouvir da boca de todos eles é, o Senhor me mandou. E pronto. Funciona assim. É certo que muita gente negligencia essa determinação, por vezes, assim que a recebe. Ao longo dos séculos, o Senhor tem comissionado muita gente para esse serviço. E alguns balança para aqui, balança para colar. Diz que vai, mas não vai. Não vou hoje, mas eu vou amanhã e acaba não indo. O que é que nós detectamos quando nós vemos esse tipo de comportamento? Uma fé vacilante. Uma fé que oscila, falta de firmeza de fé. Ou seja, se o Espírito Santo que há nesse crente não é suficiente para convencê-lo a fazer as coisas que o Senhor está determinando, a gente é levado a pensar, será que esse camarada tem mesmo o Espírito Santo? A palavra de Deus diz que aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, peca. Está pecando. Notem que para nós, os crentes, a rosca do parafuso é bem mais apertada do que para o restante do povo do mundo. As outras pessoas, para pecarem, precisam fazer algum mal, não é verdade? Já nós, para que caiamos em pecado, não precisamos fazer nada de mal. Basta que não façamos o bem. Já estaremos pecando. O Espírito Santo age no crente, não é fazendo ele falar com a língua embolada, não é fazendo ele rolar pelo chão, não é fazendo ele pular e saltar de alegria a noite toda aqui. O Espírito age no crente, exatamente, dando a ele força para não pecar, para lutar contra o pecado e vencê-lo, para compreender as determinações de Deus. Naquele tempo, ouvindo voz de anjo. Hoje, não tem anjo nenhum falando, mas a Escritura está prontinha, está escrita na nossa mão. Não tem necessidade nenhuma que venha um anjo do céu para dizer nada para nós, como veio para dizer para Filipe aquele dia. Não fique esperando vir anjo nenhum, porque não virá. Se porventura você enxergar um anjo, tenha certeza que você já morreu. Alguém não te avisou, mas você já morreu, deve estar chegando no céu, por isso que você está vendo o anjo. Tanto com os pés aqui nessa terra comendo feijão, ninguém vê anjo mais não, viu? Nem mesmo. Filipe se levantou e foi. Olha o restante do verso 27. Havia um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, que era a rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo a Jerusalém adorar. Só essas as informações acerca desse cidadão. Um eunuco, alto oficial, superintendente da rainha, que tinha vindo adorar. E estava voltando para sua terra. O Senhor move tudo aquilo.
tira Filipe de onde estava, determina que ele vá para um lugar ermo, abandonado, aquele famoso lugar onde não mora ninguém, onde não passa ninguém. Algo de muito especial, mesmo no meio de um deserto, num lugar onde ninguém quer ir, num lugar onde não tem nada bonito, não tem nada agradável, mas o Senhor está determinando que ele vá para lá, e ele simplesmente foi. Se é o Senhor que está mandando, com certeza vai ter alguma coisa de bom, alguma coisa boa nessa aventura aí, né? É Deus quem está falando. Verso 28, estava regressando ao seu país e assentado na carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe, aquele falar interior, o Espírito fala. O verdadeiro crente ouve a voz do Espírito, meus amados irmãos. Repito, não para ficar fazendo macaquices, mas para tomar decisões importantes ao Evangelho. O Espírito fala ao Filipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanhe. Chegue perto. Acompanhe esse negócio aí. Eu fico imaginando a cena, porque se você está num deserto onde não passa ninguém, de repente você vê passando uma carruagem, imediatamente você deve pensar, deve ter alguma coisa a ver comigo, né? Senão eu não viria para cá, né? Deve passar um carro aqui de 6 em 6 meses, né? Está passando esse exatamente agora. E o Espírito diz, chegue perto, acompanhe. Amado irmão, amada irmã, quantas são as pessoas que se encontram em deserto mesmo, mas em deserto de vida, não no deserto que é a igreja gloriosa. Transitando normalmente, viajando de um lugar para o outro, cuidando dos seus afazeres, do seu trabalho, das suas atividades da escola, seja lá do que for. Pelejando com a palavra de Deus na mão, com contato à palavra de Deus, e por algum motivo, sabe-se lá qual, esse eunuco tinha um motivo especial para estar lendo exatamente o profeta Isaías, mas não essa passagem que ele está lendo no momento em que Filipe se aproxima dele. Mas de qualquer maneira, deixa claro para mim, para você, que todo crente, preste atenção, amado irmão, todo crente no Senhor Jesus precisa conhecer a palavra de Deus. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. O nosso cristianismo deixa demais a desejar a outros religiosos do mundo que são infinitamente mais zelosos do que nós no conhecimento das escrituras que eles consideram sagradas ou dos costumes que a religião deles determina que se pratique. Talvez não exista um adepto de uma religião tão relaxado com suas escrituras sagradas quanto o chamado povo evangélico. Principalmente quando a gente fala em povo evangélico do Brasil. Eita povinho para acreditar em Curupira, mula sem cabeça, Papai Noel, Rede Globo. Acredita em tudo, mas não consegue ter fé em Deus em virtude da mais absoluta ignorância quanto à palavra de Deus. De alguma maneira, todos nós somos presbíteros na igreja, viu, homens? Todos nós. Independente de haver um presbítero pastoreando ou não, nenhum de nós tem desculpa em momento algum para não ter capacidade mínima, a mínima capacidade para socorrer a outros
no momento de grandes dúvidas com relação à fé. O eunuco vai lendo lá a palavra e Filipe se aproxima. O versículo 30 diz que ele correndo para lá, veja que Filipe tem que dar uma carreirinha, né? Filipe ouviu o que o homem estava lendo, ouviu que ele lia o profeta Isaías. Então ele perguntou: entendes o que lês? Eu mudei a versão da pergunta para o texto da Bíblia Revista e Corrigida, porque esse é o título de um livrinho de hermenêutica famosíssimo, que quase todo estudante de seminário já teve que ler. Eu tenho ele lá na minha estante. Se alguém tiver curioso, pegue emprestado. Eu te empresto para ler, leia ligeiro, devolva logo também. Entendes o que lê? Ou seja, você entende o que você está lendo? Ei, você está entendendo isso que você está lendo aí? Filipe era um homem guiado pelo Espírito. Filipe sabia que Deus não tinha tirado ele do meio de um avivamento tremendo lá em Samaria e colocado ele naquele lugar no deserto, na beira de uma estrada, onde estaria passando por acaso uma carruagem com um camarada dentro, alta autoridade, devia ser um cara muito bem vestido, numa carruagem muito bonita. Ele tem que correr atrás, que certamente aquilo era puxado por um grupo de cavalos, não era uma carrocinha como essas que nós conhecemos. E cabia a pergunta, já que ele ouve o camarada lendo a palavra de Deus que ele dominava desde a infância. Você entende o que você está lendo? Para quantas pessoas eu podia fazer essa pergunta aqui agora? Nos poucos momentos de devocional onde você para tudo e dedica alguns momentos especificamente para a leitura da palavra. Raramente param. Glória a Deus que tem uma turma aqui que lê muito, mas tem uma turma que não lê de jeito nenhum, né? Mas aqueles que raramente param e lê alguma coisa e coça a cabeça e torna a coçar e troca de mão que a mão cansa. Lê, mas não entende bulufa do que está lendo. Tem um determinado problema na vida e vai procurar algum livro da Bíblia, algum autor ou alguma passagem que faça alguma referência àquele problema em que ele está vivendo. Que era exatamente o caso do eunuco. O profeta Isaías era um livro maravilhoso para ele ler, porque citava a sua vida e um consolo para a sua vida também. Eu não sei com que disposição, com que preocupação ou buscando o que você abre a palavra de Deus e lê alguma coisa, porque tem alguma referência com o momento que você está vivendo, com o sofrimento que você está passando. Mas, de qualquer maneira, me cabe perguntar para você, você entende o que você está lendo? E se nós somos honestos, se nós somos sinceros, nós vamos responder: não, não estou entendendo, não estou compreendendo. Eu recebo, glória a Deus por isso. Só que eu me lembro aqui nos últimos dias, Juninho, Bruno. O Bruno apela logo, ele vai, chega logo lá em casa, com um caderno desse tamanho, cheio de anotação. Pastor, como é que é isso aqui? Agostinho, Hernando. Porque realmente, se eu estou esquecendo de algum aqui, me lembra depois. Que estão lendo e se deparam com alguma coisa que lhes chama a atenção e não alcançam o devido entendimento acerca da passagem e recorrem a mim imediatamente: pastor, como é que é esse negócio aqui mesmo? E essa é a atitude correta. É assim que se aprende. É assim que se cresce. Às vezes você vai me fazer uma pergunta que eu nem consigo te dar a resposta imediatamente. Porque eu também não sei.
E se eu sou honesto, eu não posso inventar uma resposta. Então eu vou te pedir licença, vou pedir um tempinho, vou atrás, em seguida procuro te dar a resposta. Porque eu ando longe de saber tudo. Todavia ando estudando o tempo inteiro sem parar. A pergunta do Filipe para esse eunuco deve nos chamar muito a atenção. Mas muito mesmo. Entendes o que lês? Eu estou entendendo o que eu estou lendo. Amém, amados? A resposta do eunuco. 31. Como poderei entender se ninguém me explicar? Ora. O cara era honesto, né? É claro que eu não estou entendendo. Mas é lógico que não. É evidente que eu não estou entendendo. E se alguém não me explicar, eu não vou entender nunca. Honesto e sábio. Agora, amados, nos chama a atenção também, mas há algumas características desse encontro inusitado. Aquele homem, sendo uma autoridade, certamente andava com algum aparato de segurança. Filipe certamente conseguiu passar por todo esse aparato. O Senhor certamente agiu provendo os meios para que o Evangelho fosse devidamente anunciado. E é preciso entender que talvez para Filipe não foi muito difícil identificar logo aquele senhor. Mas já para aquele senhor identificar um homem comum, vestido com roupas comuns, no meio de um deserto, no meio do nada, perguntando para ele, você está entendendo o que você está lendo aí? O que Filipe apresentou para aquele homem é algo que nós qualificamos como autoridade na palavra de Deus. Amém, amados? O Filipe não tinha nenhuma característica de um governador, de um soldado romano, ou de um fariseu, de um membro do sinédrio judaico, nada disso. Era um homem comum, vestido com roupas comuns, no meio do nada, no meio do deserto, sozinho, e conquista a confiança daquele homem ao ponto de ser chamado para subir no carro com ele. Olha aí o verso, ainda o 31. Como poderei entender se ninguém me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se ao seu lado. Agora sim, mano, velho. Mais uma característicazinha e um aprendizado para nós aqui. Não tenha pressa para pregar o Evangelho. Não tenha pressa para entregar o recado divino de Deus. Filipe aceita o convite. Evidentemente as canelas já deviam estar correndo, doendo, né, de correr atrás daquela carruagem. Agradece o convite, sobe na carruagem, se senta do lado do homem. Opa, agora vai. Agora cai evangelho aqui nos ouvidos desse camarada. A carruagem andando, a viagem seguindo, e Filipe cumprindo com a sua obrigação. O texto diz para nós, no verso 32, ora, a passagem da Escritura que ele estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro e como cordeiro mudo diante dos seus tosqueadores, não abriu a boca, na sua humilhação lhe negaram justiça.
Quem poderá falar da sua descendência, porque a vida dele é tirada da terra? Isso é um trecho do capítulo de número 53 do livro de Isaías. E o trecho fala precisamente acerca do servo sofredor, acerca do Senhor Jesus. Personagem central dessa mensagem de Isaías é o Senhor Jesus, narrando, inclusive com alguma riqueza de detalhe, a vida, martírio, sofrimento, humilhação, crucificação, morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. O homem está lendo essa profecia e até os dias de hoje nós temos um caminhão de gente que lê isso daí e interpreta de modo aleijado. Há alguns judeus, os não messiânicos, uns que continuam esperando chegar o Messias, que para eles Jesus Cristo não era o Messias. Até hoje vem, na figura desse servo sofredor de Isaías 53, a nação de Israel e não o Senhor Jesus. E continuam lá com as bocas abertas esperando Jesus chegar. Não entenderam até hoje que Jesus já chegou, já veio. E que virá outra vez, mas não virá mais para consertar nada. Virá para tirar sua igreja da terra e tocar fogo no que ficar por aqui, inclusive com terra e tudo. Diante da constatação do que ele lia, o verso 34, então o eunuco disse a Filipe: peço que você me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Me explique. Explica isso aqui para mim. Eu quero conhecer isso aqui. Eu preciso conhecer isso aqui. A quem esse profeta está se referindo? De quem é que ele está falando? Ele está falando dele mesmo? Ou ele está falando de outra pessoa? Amados, quanta gente tem do nosso lado? Cristãos declarados, que a todo instante estão clamando por uma explicação adequada do Evangelho e não obtiveram ainda. Irmãos, quanta gente tem comido de um Evangelho falso, sujo, podre, deturpado, adulterado, estragado, que homens têm pregado sob os mais variados pretextos. Ora porque são ignorantes também, mas ora porque transformam aquela palavra em algo que seja agradável para cumprir aquilo que ele quer e não para cumprir aquilo que Deus determina. Gente fazendo uso do Evangelho para ficar rica, famosa, poderosa, reunir em volta de si muitas pessoas. Tudo isso nós vemos nos dias de hoje. Pessoas até com alguma boa intenção no coração, mas como diz, de boa intenção o inferno está cheio, né? Fazendo até algum empenho para explicar para as pessoas um evangelho, todavia um evangelho estragado, mediante uma interpretação ruim, falha, mentirosa. Mais omite Cristo do que o apresenta. Isso não é um mal moderno. Esses apóstolos aqui, nesses dias, já sofriam com essa falsa pregação. Não é nenhuma novidade, não é algo que começou agora. É antigo, vem de longe. De muito longe. Mas é algo que atormenta até os dias de hoje. E frequentemente nós nos deparamos com homens que já se encontram liderando grupos de pessoas, ou seja, pastoreando pessoas e clamando tal qual esse eunuco está clamando aqui para o Filipe. Me explique isso aqui.
Quando eu falo dessas coisas é com pesar no coração. Porque é preciso que todos nós conheçamos essa deficiência para que nós nos fortaleçamos, nos capacitemos para lutar contra esse falso ensino e para recebermos da parte de Deus suficiente força, ousadia, coragem para perseverar no ensinamento do Evangelho genuíno. Eu e nem homem nenhum tem autorização para fazer do Evangelho o que a gente quer. Nós somos chamados para pregar o que o Evangelho é, e não o que a gente quer que ele seja. Por mais que isso às vezes possa ser doloroso para nós. Humildade da parte de quem está a fim de aprender. Me explique isso aqui. Ousadia, coragem, disposição e capacidade da parte de quem estava ali para explicar. O Filipe. Verso 35, então, Filipe explicou. E, começando exatamente dessa passagem, aquele é o ponto a partir do qual um bom evangelista pega ali a senha para começar a anunciação do Evangelho. Começando com essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Eita, glória a Deus! E aí, ó, o versículo 36, seguindo pelo caminho, ou seja, a viagem continua. A viagem não parou. O Filipe não podia dizer para ele, olha, eu estou disposto a te explicar, mas onde é que eu vou parar nesse negócio? Aqui não passa ônibus, não existe linha de ônibus aqui. Nem Translopes passa aqui nesse lugar. Como é que eu volto para casa depois? Não existe esse tipo de preocupação. Esse tipo de preocupação não pode existir. Nada naquele momento para o Filipe era mais importante do que a alma daquele eunuco. Nada era mais importante do que a explicação genuína, clara, maravilhosa acerca do Evangelho. O resto não interessava. A carruagem foi seguindo. E Filipe explicando para aquele homem o Evangelho. Começou por essa passagem de Isaías. Certamente contou toda aquela prosa que você viu o apóstolo Pedro contando lá no dia de Pentecostes. Tudo isso que no capítulo 7 você viu Estevão contando para aqueles homens que o apedrejaram. Só que dessa vez foi maravilhoso. O resultado foi tremendo. Você quer ver a prova de que o resultado foi bom? Chegaram a certo lugar onde havia o quê, amados? O que tinha lá? Peraí, mas como assim? Eles não estavam no deserto? Chegaram a certo ponto onde havia água. Não me perguntem de onde essa água apareceu. Por favor, não me façam perguntas difíceis. Eu não faço a menor ideia. Eu só sei de uma coisa. O Senhor providenciou. Provavelmente fosse o último ponto de parada antes daquele homem seguir dali até o Egito e não achar água nenhuma. Mas nem para ele beber, nem para os cavalos e nem para ninguém. Dali para frente agora era um desertão só. Certo é que, diante de todas as explicações que Filipe deu para aquele eunuco, bastou que aquele homem enxergasse a água e a sua confissão de fé. Ele então confessa Jesus. A sua confissão de fé vem à sua boca. Aquele que com a sua boca confessar que Jesus é Senhor. Eita! Aconteceu. Eis aqui água. O que é que me impede de ser batizado?
Quando alguns irmãos vêm me procurar para o batismo, alguns sempre têm um aperto no coração, porque entendem que em sua vida haja algo que ainda o impeça de ser batizado. E eu costumo dizer, bom, a não ser que você não creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu para a nossa salvação, e aí nesse caso realmente você estaria impedido de ser batizado. Quanto ao mais, o que te impede de ser batizado? Tudo quanto Filipe poderia ter dito àquele homem, certamente ele disse. Que tipos de pecados você está apegado? O que é que você precisa abandonar? No que realmente você crê? Você é apenas ouvinte da palavra ou está se comprometendo por ser um praticante dela? Você vê algo semelhante quando Jesus tem um encontro com um certo jovem rico, que vai até Jesus e faz essa pergunta: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus, para prová-lo, então diz: ora, você conhece a lei e os mandamentos? Honra teu pai e tua mãe. E o restante da lei toda a ser cumprida, em amar o próximo como a ti mesmo. E aquele rapaz feliz da vida, então, diz para Jesus: então está tudo jóia. Todos esses mandamentos da lei, todos esses pretextos, eu venho observando desde que eu era menino. E Jesus vai dizer para aquele moço, então, que uma coisa lhe faltava. Vai, vende tudo o que tem, distribui o dinheiro entre os pobres, então vem e me siga, e terás um tesouro no céu. E a palavra deixa a gente meio encabulado, porque diz que o rapaz se virou para trás muito triste e foi-se embora. Foi-se embora bem triste, velho, porque era dono de muitas posses. Alguma coisa ele precisava largar. No caso daquele rapaz, era a sua riqueza, que na verdade era o seu Deus. No teu caso, eu não sei, você quem sabe. Certamente chegou à conclusão de que não lhe faltava mais nada. A única coisa que faltava para ele era água. E acharam no deserto. O texto então vai dizer: eis aí água, o que impede que eu seja batizado. Verso 37, Filipe respondeu: é lícito, se você crê de todo o coração. Se você crê de todo o coração, não existe nada que te impede. Eles desceram a água. Ele manda parar a carruagem. Olha, primeiro ele faz a confissão, né? Creio que Jesus é o Filho de Deus. Ou seja, isso é mais que suficiente, né? O restante da confissão agora é um compromisso com a nova vida, né? Então mandou parar a carruagem, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. É assim que funciona. Conheceu o Evangelho, entendeu o Evangelho, se dispôs a viver o Evangelho, batizado. Em todas as mensagens dessa série, nós vimos isso no domingo passado, quando Pedro então determina aqueles homens que ficam encabulados, vão dizer: o que faremos então, irmãos? Arrependam-se e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão de pecados. Aqui é a mesma situação. Olha ali a água, o que impede? Se você crê, nada. Então desceram a água aí, foi batizado.
Domingo que vem você vai ver Paulo, depois que passa por todo aquele perrengue, ora por ele, um dos discípulos do Senhor. Ele volta a enxergar, depois de compreender muito bem o que era o Evangelho, a primeira coisa que acontece com ele é batizado. Lídia, o Senhor abre seu coração para que entenda a pregação do Evangelho, ela entende imediatamente, tanto ela quanto sua família é batizada. O carcereiro, a mesma coisa. Vai curar as chagas de Paulo e Silas na prisão, depois do terremoto, que descobre que ninguém fugiu, é livrado de um suicídio, que o pobre ia se matar, não faça nenhum mal, explica o Evangelho. Ouvem o crer no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa, e naquela mesma madrugada, tanto ele quanto seus familiares são batizados. Não existe ingresso, não existe começo de caminhada cristã que não passe primeiro pelo batismo. O batismo é o primeiro passo dessa jornada. Se você não passou pelo batismo, você ainda não está no caminho, você não começou a andar. É como se você estivesse sentado à beira do caminho, olhando os outros caminharem. A única diferença é que os outros vão chegar a um destino e você não. A protelação do batismo, o adiamento do batismo é declaração de falta de fé, declaração de rebeldia contra Deus. Como Deus está determinando que você faça uma coisa e do outro lado você está fincando o pé dizendo não faço e não faço. Está entendendo, meu amado irmão? Está entendendo, amada irmã? Não espere se preparar para o batismo. Ninguém está preparado para o batismo. Nós nos preparamos todo santo dia para a vinda do Senhor. E o batismo está na cabeceira desse rol de coisas dessa preparação. Uma conversa durante uma viagem. E o eunuco compreendeu o Evangelho do Senhor. Está aí a água. O que é que impede agora de eu ser batizado? Nadinha se tu crê de todo o coração. Crer de todo o coração é dispor o coração para viver de modo digno do Evangelho. Viver tudo quanto o Evangelho está determinando que se viva. Imediatamente foi batizado. Ao sair da água, um evento curioso. Verso 39, o Espírito do Senhor arrebatou o Filipe. Filipe, sumiu. O eunuco procurou, cadê o Filipe? Já era, já foi. Filipe foi-se embora. E o eunuco não o viu mais. E este foi seguindo o seu caminho, cheio de alegria. Alegria do encontro, do nosso encontro com o Senhor Jesus. É algo dificílimo de ser narrado. O momento da vida em que nós nos deparamos com o Senhor, com a compreensão do Evangelho, é algo que pouca gente, ou quase ninguém, eu me atrevo até a dizer ninguém consegue exatamente relatar como se deu. Momento de êxtase, de uma alegria incomparável. E esse eunuco viveu isso daí. A história vai dizer que esse rapaz chega lá na sua terra, lá em Candace, lá na Etiópia, e o evangelho prospera naquele lugar por meio da pregação desse rapaz, e que até os dias de hoje ainda exista uma igreja forte naquela região. Já foi terrivelmente perseguida por vários, perseguida pelos judeus, perseguida pelos árabes, na época da afirmação do islamismo, perseguida terrivelmente pelo comunismo agora no século XX, e ainda assim se encontra por lá.
fruto dessa pregação de quase 2000 anos atrás. E, por final, o próprio Filipe foi visto ainda, não foi arrebatado para o céu, não. Versículo 40 está aí só para deixar claro que o Filipe não foi arrebatado ao céu, não, porque ele ainda foi visto pregando em Azoto e até em Cesareia, que era uma espécie de uma capital do Império Romano na região da Palestina. Certo é que lemos uma história, nos inteiramos acerca de uma história maravilhosa, tremenda. Um relato fenomenal acerca do trabalho de um evangelista e do resultado desse trabalho, a conversão de uma autoridade pagã gentílica. Mas mais importante do que isso, o que nós vimos aí, o agir sobrenatural espetacular do Espírito Santo. Tanto amolecendo o coração do que haveria de ouvir, tanto criando os meios para aquele que haveria de ouvir, quanto capacitando, encorajando, guiando, conduzindo aquele que haveria de pregar. Certo é uma coisa, queridos, que fica notável aí nesse texto também. Vocês viram um anjo aparecendo para Filipe dizendo, sai daqui e vai para lá. Vocês viram o Espírito de Deus falando para Filipe, corre, acompanha esse carro e escuta o que ele está dizendo lá. Mas você não vê anjo nenhum descendo para falar com o eunuco. Você não vê anjo nenhum, nem o Espírito falando com o eunuco. Por quê, amados? Havia a necessidade de que aquele eunuco ouvisse o Evangelho. Vocês estão entendendo, meus amados? Aquele eunuco precisava ouvir o Evangelho. Mateus. E esse Evangelho não seria pregado por nenhum anjo. Seria pregado por um homem. Nós vimos no domingo passado um homem pregando para uma multidão. Nós vimos hoje um homem pregando para um homem sozinho. Mas o mesmo agir sobrenatural de Deus, por meio do Espírito Santo, trabalhando maravilhosamente para que tudo isso acontecesse. Nós vamos ver isso semana que vem. Nós vamos ver isso durante mais 4 domingos daqui para frente. O Espírito Santo agindo. Mas homens tendo de abrir a boca e anunciar o Evangelho para que outros homens conheçam a Deus também. Amém, amados? Atentem para esse detalhe, que isso é indispensável para que você compreenda a tua responsabilidade e a tua obrigação no reino de Deus aqui nessa terra, para que você cumpra cabalmente com o que Deus tem determinado para você. E quanto antes você se inteirar disso, menor será o peso a ser carregado. Porque você pode ter certeza, amado, a obra do Senhor será feita, você vai fazer essa obra com toda certeza, mas não enrole não, porque essa enrolação só vai doer no teu lombo. No lombo de Deus não vai doer nadinha. Se intere disso. Se fortaleça na palavra de Deus, no conhecimento dessa palavra, na vida de oração e intimidade com o Espírito Santo do Senhor, que te traz entendimento, capacitação, força e disposição para fazer a vontade dele.